Olá a todos os nossos alunos do Instituto Casa Profética. Essa é a nossa terceira aula da disciplina de Antropologia dentro do nosso curso básico. Nós vamos estar tendo a terceira aula onde vamos falar sobre Antropologia em uma perspectiva filosófica e teológica. Eu sou a professora Ana Paula e antes de estarmos iniciando, vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento de aprendizagem, de ensino, onde o Senhor vem nos aproximar mais do conhecimento de Ti. A Sua palavra fala que nós devemos conhecer e prosseguir em Te conhecer. Então, que essa disciplina venha abrir a mente de cada um de nós através do Seu Espírito Santo, para que a gente venha se aprofundar mais nos propósitos e projetos que o Senhor tem para nós e através de nós, através da Sua palavra. Muito obrigada por tudo, desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. O objetivo dessa disciplina, dessa aula de hoje, a gente vai fazer um breve panorama, tá, de estudo filosófico. Vamos botar a antropologia em uma perspectiva, fazendo uma síntese das implicações teológicas do estudo da disciplina de antropologia, por que é tão importante nós estarmos nos debruçando sobre essa disciplina e como ela se comunica e se relaciona com outras disciplinas, tá? Dentro da teologia, mostrar onde a teologia e a filosofia convergem e divergem, ou seja, no que elas concordam e discordam, e vamos falar das implicações práticas aí dessa disciplina. Fazendo um breve panorama aí filosófico, o homem dividido. Historicamente, né, a filosofia ocidental, ela tendeu a fatiar o ser humano, né, criando hierarquias entre as suas partes. Temos dois filósofos aí, Platão e René Descartes, né? Platão, ele vai falar desse dualismo lá na Grécia Antiga, e temos o René Descartes que falava sobre o racionalismo cartesiano, e aqui a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas para vocês entenderem. Platão, ele é a figura central aqui dentro dessa perspectiva, né? À toa que recebe o nome dele, né? E para ele a realidade estava no mundo das ideias, das formas, e não no mundo material em si. Ele olhava para o corpo como uma prisão, né? Ele tinha uma máxima, uma frase que ele usava, era o soma sema, onde significa que o corpo é um túmulo, uma prisão. Para os gregos, a salvação seria a libertação da alma racional das correntes da matéria física. E dentro dessa perspectiva, há uma desvalorização, onde o corpo é visto como a fonte das paixões desordenadas, fonte de uma irracionalidade e de um peso que impede a alma de voar para a verdade, né? Ou seja, né, aí, dentro dessa perspectiva platônica, ele considerava aí a alma, o ser espiritual, mas dentro dessa perspectiva havia aí uma desvalorização, onde o corpo como uma prisão era como se ele fosse inútil, né? Não fosse possível uma redenção a nível de corpo, tá? E a gente só seria liberto de verdade quando a gente se livrasse desse corpo, ok? Depois eu gostaria de fazer alguns adendos, mas por enquanto eu vou me ater aqui o que esses teóricos estão falando. Dentro do racionalismo cartesiano, que é o René Descartes, ele falava o seguinte, né? Ele dá um salto para a modernidade. Ele reformula o dualismo com o seu cogito ergo sum. Essa frase significa penso, logo existo. É uma frase bem conhecida, né? E ele já fala de um termo diferente, né? A máquina e o fantasma. Ele vê o corpo como uma máquina biológica, res extensa, que do latim significa coisa extensa, e a mente como a substância pensante, que ele chamava de res
cogitans, que as duas palavras, né, vêm do latim, coisa pensante. Então tem a coisa extensa e a coisa pensante. E a consequência desse pensamento é que ele dizia que a identidade do eu está inteiramente na mente. E o corpo é apenas um veículo ou uma ferramenta, né, desconectado da essência da pessoa. Então, é como se fosse, não é muito distante do dualismo. Pode perceber aqui que a gente iniciou falando que ele fez uma reformulação, acrescentou algumas coisas, acrescentando principalmente essa questão aí da substância pensante, mas ele também vê o corpo como algo que não algo tão ruim quanto Descartes, né, quando ele fala lá do túmulo, quando Platão fala do corpo como um túmulo, Descartes ele já fala o corpo até como um veículo, uma ferramenta, né? Mas não faz parte de mim, a minha essência não está no meu corpo. E por conta disso, é desconectado, né? Como se ainda os dois concordam, né? Que o corpo é desvalorizado aí também dentro dessa perspectiva. E aí a gente tem a visão bíblica. Dentro da visão bíblica, como a gente já viu na aula anterior, o ser humano ele é uma unidade integrada. Lá desde a criação, Deus forma o homem do pó, que é a matéria, sopra o fôlego de vida, que é o espírito, e o homem passa a ser uma alma vivente, nefesh. Notem que ele não tem uma alma, ele é uma alma vivente composta de corpo e fôlego. Então aqui a gente já consegue perceber que a perspectiva bíblica não é coerente nem com a filosofia cartesiana e nem com a filosofia platônica, tá? E aí, ao contrário de Platão, Deus olha para a criação, inclusive a parte material, e diz que é muito boa. Na finalização da criação, quando o homem ali ele é formado do pó e ele finaliza, Deus fala que é muito boa, muito bom. Enquanto todas as outras coisas foram criadas, falou que era bom. Mas aqui, quando ele finaliza a criação do homem, ele diz que foi muito bom. Então, Deus vê mais potencial na matéria do que muitas vezes nós mesmos. Um risco, deixa eu ver aqui rapidinho o que é. Ok. Um risco, por que foi importante então a gente estar trazendo a perspectiva platônica e a perspectiva cartesiana? Os dois foram grandes pensadores e ajudaram muito no avançar do pensamento, né? De perspectivas aí que a gente foi trazendo. A base da ciência muitas das vezes perpassa pelos dois. E toda construção de pensamento, de ciência, ela tem origem em algum ponto, em algum lugar, como ponto de partida. Ninguém cria nada do nada, a não ser o nosso Criador. Mas os seres humanos, eles são limitados, né? Eles criam a partir de coisas já criadas. Então, em cima disso, muito do pensamento platônico, muito do pensamento cartesiano, a gente vê perpassando na nossa cultura e muitas das vezes no pensamento dos crentes. Quando, por exemplo, a gente ouve falas do tipo que o que Deus se importa é com a salvação da alma e não com o que eu faço do meu corpo, eu tô tendo uma perspectiva muito cartesiana. Quando eu falo, eu coloco uma força, como posso dizer? Você viu aquelas pessoas que falam que eu não consigo mudar e colocam a culpa nas suas na sua natureza carnal, humana, dizendo que ela não consegue mudar porque a carne dela é muito forte, ou seja, está ainda nesse pensamento, inclusive platônico, aí falando, olha, esse corpo, ou seja, eu nunca vou conseguir mudar e vencer as carências
do meu corpo enquanto eu estiver preso nele. E a gente sabe que isso não é bíblico. A gente viu lá em 1 Tessalonicenses, na aula passada, falando sobre como a gente precisa ser irrepreensível no corpo, alma e espírito. E Deus não iria nos pedir isso se não fosse possível, ok? E aqui a gente tem um contraste para a gente ver a diferença entre as duas coisas. Eu percebi aqui que a gradezinha tá repetida, tá? A primeira é filosofia platônica, o segundo é racionalismo de Descartes e o terceiro é o bíblico, tá? Dentro da platônica, o corpo ele é visto como uma prisão, um túmulo, algo a ser descartado. E tem como objetivo final, então, essa perspectiva, libertar a alma do corpo para o mundo das ideias. Só era possível libertar o corpo se eu fosse para o mundo das ideias. Já dentro do racionalismo cartesiano, a máquina, o corpo é uma máquina, é um veículo desconexo do eu. E como objetivo final acaba trazendo aí uma primazia da mente, da razão sobre a matéria. A gente inclusive vê muitas frases, né, falando do culto racional e é sempre fora de contexto e entra muito nesse sentido do racionalismo cartesiano. E biblicamente o corpo ele é o templo do Espírito, é uma boa criação de Deus e faz parte de quem eu sou, da minha identidade. E o objetivo final é sempre uma redenção do corpo e da alma, tá? Essa redenção do corpo vai ser possível no corpo glorificado, né? Mas até lá o corpo ele vai se redimindo, ok? Quais são os pontos de convergência? Onde a filosofia e a teologia concordam? É que o ser humano ele é distinto, sim, dos animais. Ele é dotado de razão, é dotado de capacidade moral. Porém, a teologia eleva isso ao conceito de Imago Dei, que é a imagem de Deus, que vai conferir mais dignidade, uma dignidade sagrada, intrínseca, ou seja, não é possível separar isso do homem. E não é apenas uma funcionalidade racional, tá? E aí a gente tem a perspectiva do pecado original e corrupção total. Aqui a gente já começa a perceber as consequências de uma antropologia errada. Porque se a gente entende a antropologia de uma maneira errada, a gente pode ter uma compreensão errada da salvação. Se você vê o corpo como mal, que é o que a gente falou lá do Platão, a gente pode olhar para a salvação como algo apenas espiritual, onde o pecado não afetou apenas o corpo, deixando a razão intacta, né? A gente entende que o pecado afetou não só o corpo, afetou a todos, o ser humano como um todo. E qual é o problema dessa perspectiva, né? A queda, ela sim, corrompeu o homem por inteiro. A nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade, o nosso corpo foram afetados. Não há uma ilha de pureza na razão humana, como Descartes poderia sugerir. Precisamos de uma redenção completa, não apenas de uma iluminação mental, ok? Eu não preciso apenas entender o mistério da salvação, a graça da salvação. O entender é o primeiro passo, mas a partir dessa salvação, desse entendimento da salvação, todas as áreas da minha vida precisam ser atingidas e não apenas ficar na iluminação mental. E quais são as implicações práticas, né? A gente falou aí na soteriologia, que é na doutrina da salvação. Também tem na cristologia, no entendimento da encarnação de Cristo, e na escatologia, no fim dos tempos. Dentro da encarnação de Cristo, que é a cristologia, a gente precisa entender que o pecado não afetou somente o corpo, as paixões.
e não deixou, né, a razão intacta. Quando a palavra fala que o verbo se fez carne, Deus não apenas habitou um corpo como um astronauta num traje espacial, né? Ele se tornou humano de verdade, com as mesmas paixões. Ou seja, a carne de Cristo, o corpo de Cristo, também era passivo dessas mesmas paixões. E quando a gente percebe isso, há uma valorização. Porque se a matéria fosse má em sua essência, Deus jamais poderia ter se encarnado. A encarnação valida a dignidade do corpo humano. Jesus teve fome, sede, cansou-se e sangrou. Tem uma implicação teológica também na ressurreição. A esperança cristã, e essa implicação aqui tem a ver com a escatológica, né, a ressurreição dos últimos dias, porque a esperança cristã não é viver como um fantasma flutuando em nuvens, que é uma visão muito platônica, né, que acaba invadir o imaginário popular. Por isso que eu falei que é importante a gente estar olhando, porque até hoje muitas pessoas se imaginam assim, voando pelas nuvens, como se fosse um fantasma. A palavra fala de um corpo glorificado. E a ressurreição de Cristo é uma primícia da nossa. Assim como Cristo teve seu corpo ressuscitado, nós também teremos. Ele ressuscitou com o corpo, ele comeu peixe, ele podia ser tocado. E esse corpo glorificado tinha uma semelhança com o corpo dele anterior à morte. Tá? Tanto é que ele foi reconhecido, não de uma maneira imediata, mas ele foi reconhecido pelos discípulos. No caminho de Emaús isso fica muito claro, né? E o plano final, né? Deus não vai jogar o mundo material no lixo. Ele vai fazer novos céus e novas terras. A redenção inclui a física, né? Inclui a parte física. A morte, que é a separação da alma e do corpo, é um inimigo a ser vencido, mas não é a libertação final. Tá? O fim não é a gente separar a alma do corpo. O novo corpo vai ser só mais um inimigo que venceremos. E para finalizar a disciplina, antes de finalizar, temos uma questão de reflexão. Qual a importância da doutrina da ressurreição do corpo em contraste com as filosofias que desprezam o físico? Diante de tudo que a gente já falou aqui, depois vocês põem nos comentários aí, lembrando, tá, que é o comentário de vocês, para os alunos que não assistiram a aula presencial, são os comentários que vão contabilizar a presença de vocês, ok? Então eu preciso que vocês comentem. Qual é a importância da doutrina da ressurreição do corpo em contraste com as filosofias que desprezam o físico? E concluímos entendendo, concluímos não só essa aula, mas toda a disciplina, né? A gente foi caminhando numa compreensão melhor aí da antropologia. Primeiro nós aprendemos aí a questão da origem do homem na primeira aula. A gente viu a estrutura e composição. A gente, através do trabalho que foi passado, vocês vão se aprofundando na parte material e a gente faz uma contextualização de todos esses conhecimentos com a filosofia e o restante da teologia, tá? Então, assim, eu agradeço a vocês pela paciência, pela dedicação até a aula de hoje. Finalizo com esse versículo que eu acho que é bem importante dentro de tudo que a gente já viu aqui dessa disciplina, né? 1 Tessalonicenses 5:23, que fala, né? O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de reunião com os meus irmãos, onde nós aprendemos mais sobre a Tua Palavra, que toda essa disciplina, Deus, venha esclarecer muitos pontos, muitas incógnitas nas mentes de todos, e que a gente venha ter cada vez mais a certeza de que o Senhor nos separou para uma obra especial. Nós percebemos, Senhor, durante essa disciplina que o Senhor nos fez de uma maneira especial e única.
nos tornou diferente de todas as outras criações. Então, que essa certeza crie em mim um entendimento de que o Senhor me amou primeiro, muito antes até de eu sequer imaginar em aceitar a Ti, em aceitarmos a Ti como nosso Salvador. Desde a criação, o Senhor pensou em mim aqui, pensou em cada um de nós aqui. E te agradeço, Pai, porque a sua grandeza é muito maior, muito superior a qualquer um dos meus pensamentos. Senhor, te agradecemos, esteja conosco e nos auxilie nessa jornada, nessa caminhada de aprendizagem contigo. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.